Agora, com atenção e reverência, nós vamos ouvir a exposição da Palavra de Deus nesta manhã, na voz do pastor Nívio Fuschini. Eu quero falar um pouco, nesta manhã, das 7 últimas palavras ou frases pronunciadas por Jesus Cristo ali na cruz do Calvário, demonstrando de uma maneira extraordinária e sobrenatural do caráter divino de Jesus Cristo, da extensão do seu amor, que destoou totalmente, conforme diz a tradição daquele tempo, das pessoas que morriam por essa condenação de cruz. Haviam duas atitudes. Alguns esbravejavam, xingando os seus algozes e blasfemando de Deus. Outros gritavam a todo pulmão, pedindo misericórdia e clemência dos seus algozes. Mas Jesus, de uma forma que nos comove até o íntimo da nossa alma, agiu de uma forma diferente, bradando estas 7 frases, e vamos estar falando aqui. Eu creio que este programa não vai dar tempo e queremos concluir. Eu quero crer no próximo programa, sexta-feira, onde estarei tendo este privilégio e honra de estar com os irmãos aqui. Antes de eu começar a mencionar essas frases, eu quero ler um relato de um médico francês chamado Pierre Barbet, um médico legista, e ele faz uma exposição pela medicina do sofrimento do Senhor ali na cruz do Calvário. Ele diz assim: os carrascos despojam o condenado, tiram a sua roupa, mas a sua túnica está colada nas chagas e tirá-la produz dor atroz. Quem já tirou uma atadura de gaze de uma grande ferida percebe do que se trata. Cada fio de tecido adere à carne viva. Ao levarem a túnica, se laceram as terminações nervosas, postas em descoberto pelas chagas. Os carrascos dão um puxão violento. Há um risco de toda aquela dor provocar uma síncope, que é uma parada cardíaca momentânea, mas ainda não é o fim. O sangue começa a escorrer, Jesus é deitado de costas, as suas chagas se incrustam de pedregulhos, de pó da terra, depositam-no sobre o braço horizontal da cruz, os algozes tomam as medidas, com uma broca é feito um furo na madeira para facilitar a penetração dos pregos. Os carrascos pegam um longo prego pontudo e quadrado por cerca de 20 centímetros, apoiam-no sobre o pulso de Jesus, com um golpe certeiro de martelo, plantam e o rebatem sobre a madeira. Jesus deve ter contraído o rosto assustadoramente. O nervo mediano foi lesado. Pode-se imaginar aquilo que Jesus deve ter provado, uma dor lancinante, agudíssima, que se difundiu pelos dedos, espalhou-se pelos ombros, atingindo o cérebro. A dor mais insuportável que um homem pode provar, ou seja, aquela produzida pela lesão dos grandes troncos nervosos, provoca uma síncope, faz perder a consciência. Em Jesus, não. O nervo é destruído só em parte, a lesão do tronco nervoso permanece em contato com o prego. Quando o corpo for suspenso na cruz, o nervo se esticará fortemente, como uma corda de violino esticada sobre a cravelha. A cada solavanco, a cada movimento, vibrará, despertando dores dilacerantes. O carrasco e seu ajudante empunham a extremidade da trava, elevam Jesus, colocando primeiro sentado, depois em pé, consequentemente fazendo-o tombar para trás. O encostam na estaca vertical, depois rapidamente encaixam o braço horizontal da cruz sobre a estaca vertical. Os ombros da vítima esfregam dolorosamente sobre a madeira áspera. As pontas cortantes da grande coroa de espinhos penetram o crânio. A cabeça de Jesus inclina-se para a frente, uma vez que o diâmetro da coroa o impede de apoiar-se na madeira. Cada vez que ele levanta a cabeça, recomeçam pontadas agudas de dor. Pregam-lhe os pés. Ao meio-dia, Jesus tem sede. Não bebeu desde a tarde anterior, seu corpo é uma máscara de sangue. A boca está semiaberta e o lábio inferior começa a pender. A garganta seca lhe queima, mas ele não pode engolir. Tem sede.
Um soldado lhe estende sobre a ponta de uma vara uma esponja embebida em bebida ácida, em uso entre os militares. Tudo aquilo é uma tortura atroz. Um estranho fenômeno se produz no corpo de Jesus. Os músculos dos braços se enrijecem em uma contração que vai se acentuando. Os deltoides, os bíceps esticados e levantados, os dedos se curvam. É como acontece a alguém ferido de tétano, a isto que os médicos chamam tetania, quando os sintomas se generalizam. Os músculos do abdômen se enrijecem em ondas imóveis. Em seguida, aqueles entre as costelas, os do pescoço, a respiração se faz pouco a pouco mais curta. O ar entra como um sibilo, mas não consegue mais sair. Jesus respira com o ápice dos pulmões, tem sede de ar, como um asmático em plena crise. Seu rosto pálido, pouco a pouco, se torna vermelho, depois se transforma num violeta purpúreo e, enfim, em cianítico. Jesus é envolvido pela asfixia. Os pulmões cheios de ar não podem mais esvaziar-se. A fronte está impregnada de suor, os olhos saem fora de órbita. Mas o que acontece? Lentamente, com um esforço sobre-humano, Jesus toma um ponto de apoio sobre o prego dos pés, esforça-se, a pequenos golpes se levanta, se eleva, aliviando a tração dos braços. Os músculos do tórax se distendem, a respiração torna-se mais ampla e profunda, os pulmões se esvaziam e o rosto recupera a palidez inicial. Por que este esforço? Porque Jesus quer falar. Esta é a primeira palavra, a primeira frase que o Senhor fala: Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. Logo em seguida o corpo começa a afrouxar-se de novo e a asfixia recomeça. Foram transmitidas 7 frases pronunciadas por ele na cruz. Cada vez que ele quer falar, deverá elevar-se tendo como apoio o prego dos pés. Inimaginável a dor que o Senhor sente ali na cruz do Calvário, por amor a mim, por amor a você que nos ouve nesta manhã. Eu quero citar alguns trechos da palavra de Deus e dar continuidade falando essas frases que o Senhor falou, entendendo que cada vez que ele iria se pronunciar, ele deveria tomar essa atitude, estender o seu corpo sobre os seus pés pregados, para que o ar dos seus pulmões pudessem sair e ele respirar e falar. E cada vez que ele ia falando esse processo, ele ia fazendo esse processo. Algo não podemos imaginar a dor que o Senhor sentiu ali por amor a nós. Em Colossenses capítulo 1, no versículo 20, o apóstolo Paulo deixa registrado assim: e que havendo por ele feito a paz pelo sangue da sua cruz, por meio dele, Jesus, reconciliasse consigo mesmo todas as coisas, tanto as que estão na terra como as que estão nos céus. E segundo Colossenses, no versículo 14, havendo riscado a cédula que era contra nós nas suas ordenanças, a qual de alguma maneira nos era contrária, e a tirou do meio de nós, cravando-a na cruz. E também na carta de Paulo aos Gálatas, no capítulo de número 6, e no versículo de número 14, o apóstolo Paulo diz assim: mas longe de mim gloriar-me, a não ser na cruz de nosso Senhor Jesus Cristo, pela qual o mundo está crucificado para mim e eu para o mundo. A primeira frase que o Senhor fala demonstra o perdão. Em Lucas 23, 34, Jesus brada-lhe: Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. Essas palavras mostram a grande compaixão de Jesus pelo seu povo e por todos que ali estavam, estendendo até os nossos dias, até o final dos tempos. Quem sabe os seus algozes, aqueles que o crucificaram e os que cometeram tal flagelo sobre o Senhor, junto com os caluniadores, com os zombadores, mais tarde lembraram dessa fala do Senhor e se converteram. Quem sabe, eu não sei, mas na sequência, Jesus morrendo, ressuscitando, subindo aos céus, os apóstolos pregando o Evangelho,
Quem sabe aqueles seus algozes ali, aqueles que o crucificaram, lembraram dessas palavras, por certo alguns já com receio e entendendo que jamais seriam perdoados. Como é que aquele homem que pregou o Senhor Jesus naquela cruz receberia o perdão dele? Como é que aquele homem que colocou aquela coroa de espinho na sua cabeça receberia o perdão dele? Mas nesta fala que o Senhor deixou registrado, Pai, perdoa-lhes, porque eles não sabem o que fazem. Com certeza veio à mente dessas pessoas, eu quero crer que muitos daqueles se converteram, sabendo que o Senhor já tinha dado ali o seu perdão naquela hora mesmo. E você que nos ouve nesta manhã, por pior que seja o teu pecado, há perdão para você. Por piores coisas que você tenha feito, se houver um arrependimento e crer que o Senhor Jesus Cristo veio para perdoar os nossos pecados, para nos salvar da perdição eterna, para escrever o nosso nome no livro da vida, há perdão para você. A segunda frase que o Senhor fala demonstra a graça, em Lucas 23, 43. Em verdade te digo que hoje estarás comigo no paraíso. Por certo, este malfeitor foi, dentre outras coisas, impactado pela primeira fala do Senhor. Eu quero crer que ele ouvindo, Pai, perdoa-lhes, porque eles não sabem o que fazem. Eu quero crer que este condenado ao lado do Senhor, um dos ladrões da cruz, estava ali por seus feitos, por tudo que tinha realizado, pelos seus crimes, pelos roubos, pelas coisas ruins que tinha feito. Então ele cai em si naquela hora. Quando nós vemos no Evangelho de Mateus, capítulo 27, a partir do versículo 38, onde todos zombavam do Senhor, inclusive os próprios salteadores maldizendo ao Senhor, parece que há uma contradição na palavra de Deus, mas naquele momento ele estava fora de si e tomado pelo maligno ali, maldizendo ao Senhor. Mas quando ele começa a observar a postura do Senhor pregado naquela cruz, quando ele começa a ver, sentir a santidade do Senhor ao seu lado, padecendo e tendo uma postura diferente daquilo que os condenados de cruz faziam, ele cai em si. E aí ele reconhece que aquele homem, Jesus Cristo, não tinha mal algum, não tinha nada que o condenasse, mas eles estavam ali por merecimento. Então aquele homem fala ao Senhor, Senhor, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. E Jesus fala essas palavras tão maravilhosas ali. Em verdade te digo que hoje estarás comigo no paraíso. Coisas maravilhosas podemos ver através dessa palavra, o perdão. No último dia de vida, no último momento de vida, aquele homem pôde receber o perdão do Senhor e pôde receber ali a sua salvação. A mesma coisa hoje, quando estamos pregando esta palavra, uns creem, outros não creem, assim como um ladrão da cruz creu, o outro do outro lado não creu e sofreu a condenação eterna. Você que nos ouve, se você ainda não creu no Senhor Jesus, ainda não se arrependeu dos seus pecados, você pode fazê-lo ainda em vida, porque enquanto há vida há esperança. Depois da morte não há mais o que fazer. Quando você vê o apóstolo Paulo escrevendo aos Efésios, capítulo 1, no versículo 6, ele, se referindo a Deus, nos fez aceitáveis por causa do amado, por causa de Jesus Cristo. Quando Deus olha para nós, você que está em Cristo, Ele não vê você com os seus pecados, porque recebemos ao Senhor como Salvador das nossas vidas, mas ainda somos pecadores, ainda erramos. Então, quando o Senhor olha para nós, Ele vê Jesus em nós. Somos aceitáveis no amado. Deus nos aceita no amado que é Jesus Cristo. A terceira frase que o Senhor brada ali na cruz do Calvário, neste mesmo processo, cada vez que Ele ia falando, tomando apoio sobre os seus pés, sofrendo uma dor que não podemos avaliar esta dor, e falando, vemos uma frase de responsabilidade, uma palavra de amor, onde Ele fala ali no Evangelho de João, no capítulo 19, o versículo 26 e 27, onde Ele diz, ora, Jesus vendo ali sua mãe, que os discípulos a quem Ele amava estava presente, disse à sua mãe, mulher, eis aí o teu filho. Depois disse ao discípulo,
eis aí a tua mãe. E desde aquela hora o discípulo a recebeu em sua casa. Num sofrimento indizível da cruz, Jesus, com responsabilidade, deixa essa palavra de ordem ao discípulo amado, a João, para que ele dê amparo à sua mãe na sua partida. Nós vemos em Provérbios 23, 22, ouve a teu pai que te gerou e não desprezes a tua mãe quando vier a envelhecer. Jesus usa com grande responsabilidade, com grande amor a sua mãe, nessa expressão, mulher, mulher, eis aí o teu filho. Jesus tinha essa expressão, lembramos ali nas bodas de Caná, quando falta vinho e Maria chega do lado do Senhor e fala, olha, eles não têm vinho, o vinho acabou. E Jesus fala, parece até um pouco rude, mulher, que tenho eu contigo? E você vê a expressão de Maria logo em seguida, fazei tudo o que ele vos mandar, ele é o Senhor. E Maria coloca diante do Senhor toda a autoridade é de Jesus. E podemos ver nessa hora que a bondade, o amor, a responsabilidade do Senhor com a sua mãe que iria ficar ali desamparada, mas João, diz a tradição, que a tomou para si, Maria, levou para a sua casa ali em Éfeso, onde estava pastoreando a igreja em Éfeso, e ali ela passou os seus últimos dias. Estas 3 frases é entendido que foram ditas das 9 ao meio-dia. Agora nós entramos nas 3 horas de trevas, do meio-dia até as 15 horas. E por cerca das 15 horas, Jesus brada a 4ª frase, significando a justiça. Quando você vê a palavra do sofrimento espiritual, Deus meu, por que me desamparastes? Mateus 27, 46. Jesus se fez maldição por nós, ele se fez pecado para nos resgatar para Deus. Levou sobre si ali no madeiro todos os pecados da humanidade, desde Adão até o final dos tempos. Você pode calcular isso, o pecado, a quantidade de pecado de uma pessoa só ao longo da sua vida. Quantos pecados? Calcule isso desde Adão até o final dos tempos, bilhões e bilhões de pessoas, somando tudo isso, foram esses pecados que recaíram sobre o Senhor. E ali você vê a expressão de Jesus, a primeira vez que ele fala, se refere a Deus como sendo Deus, não como Pai. Era comum o Senhor se expressar a Deus como Pai. Abba, Pai, Paizinho querido, eu e o Pai somos um. Agora ele perde até essa expressão e fala ali, Eli, Eli, lama sabachthani, isto é, Deus meu, por que me desamparaste? Ali ele sentindo aquela grande aflição dos pecados de nós todos recaindo sobre ele naquela cruz. Ele carregou sobre si os nossos pecados. Isto é algo maravilhoso de nós vermos e entendermos o que ele fez. Continuamos pecadores, mas somos perdoados pelo Senhor. E vivemos hoje em obediência ao Senhor, porque o amamos e reconhecemos o que ele fez por nós. Somos justificados pela fé neste tão grande sacrifício de Jesus Cristo. E nessa justificação pela fé, temos paz com Deus, como Paulo fala aos Romanos 5, no versículo 1. O maior sofrimento do Senhor não foi o cravo nas suas mãos, nos pés, não foi as chicotadas recebidas no seu flagelo, não foi a coroa de espinhos colocados na sua cabeça, não foi o escárnio, a zombaria, mas o seu maior sofrimento foi a perda da comunhão com Deus. Naquele momento em que Deus vira o seu rosto para o outro lado, porque Deus não compactua com o pecado. Naquele momento de extremo sofrimento de Jesus, quando ele vê ali que o Pai se afasta, não conseguimos entender a extensão daquele momento ali. Por um breve momento ele perde ali a sua comunhão com o Senhor, os nossos pecados recaindo sobre ele. Deus não tem parte com o pecado, ele recebe aquele impacto. Se você podemos imaginar isso, de bilhões e bilhões de pessoas
ao longo de todo o tempo, recaindo sobre ele ali. Esse foi o maior sofrimento do Senhor. O maior sofrimento do Senhor. Você tem prezado pela salvação que o Senhor te deu? Você tem prezado pela comunhão que Deus te deu? Eu quero falar a quinta frase. Eu quero concluir com esta quinta frase. Deus nos permitindo, nós queremos fazer a conclusão final na sexta-feira, da sexta e a sétima frase, concluindo esta palavra. Na quinta frase, observamos a humanidade de Jesus, a palavra de sofrimento físico. Quando Jesus brada em João 19, 28, tenho sede. O apóstolo João, ele registra no seu evangelho a humanidade de Jesus. O apóstolo João, ele dá esse ênfase, Jesus como 100% homem e 100% Deus. Em João 1, a Bíblia diz, no princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus, que é Jesus. Então não há dúvida sobre isso, pois havia uma seita naquele tempo que diziam que Jesus era só um espírito. O gnosticismo falava essa mentira e esse engano. Então nessa fala do Senhor, ele quebra esse engano maligno, pois um espírito não tem sede. E Jesus expressa com essa fala a sua humanidade. Tenho sede. E também para se cumprir as Escrituras, num significado escatológico, nós vemos no Salmo 69, versículo 21, deram-me fel por mantimento e na minha sede me deram a beber vinagre. Uma maneira extraordinária, por várias passagens em Salmos, podemos ver se cumprindo literalmente ali na cruz do Calvário. Esta é uma palavra que vem nos colocar diante do Senhor em temor, em tremor, reconhecendo dentro das nossas limitações a extensão do amor de Deus, o que Ele fez por nós, tudo o que Ele fez. E por certo, a Bíblia diz que Deus nos amou sendo nós ainda pecadores, quanto mais agora reconciliados com Ele, Ele não nos dará também, Ele não nos abençoará com toda sorte de bênção. Então você que nos ouve, se fortaleça no Senhor, reconheça Ele a cada momento como o Senhor, o teu Senhor, não só o Salvador, mas o Senhor da tua vida, o dono da tua vida, aquele que não quer ficar em segundo plano, em terceiro plano, não, mas aquele que quer ocupar o espaço, o primeiro espaço no teu coração. Coloque-se a cada dia nas mãos do Senhor, orando ao Senhor, que a vontade dEle seja feita em nossas vidas, que o querer dEle seja feito em nossas vidas, e tenhamos reconhecendo a cada momento o tão grande amor de Deus, que é impossível ao homem explicar. João 3,16, porque Deus amou o mundo de tal, e a tal é que Ele deu seu Filho. Entendemos um pouco quando expressamos aqui algumas frases, as 7 frases da cruz, entendemos um pouco mais, mas na totalidade eu creio que talvez entendemos bem mais na eternidade desse tão grande amor de Deus, mas nem ali mesmo não compreenderemos totalmente esse tão grande amor de Deus com que nos amou. Que Deus te abençoe neste dia, que o amor de Deus em tua vida seja renovado, que você venha retribuir com o amor de Deus, vivendo uma vida que seja do seu inteiro agrado, que você venha ser uma bênção nas mãos do Senhor, que o Senhor venha se agradar de ti, nas tuas ações, nas tuas atitudes, nos teus pensamentos, em tudo você venha ser uma bênção e um abençoador nas mãos de Deus, em nome de Jesus. Eu gostaria de orar. Senhor nosso Deus, é a Tua palavra, Pai, era a mensagem do apóstolo Paulo, a mensagem da cruz. Não há mensagem maior do que esta, onde como um paradoxo vemos a cruz como um símbolo de maldição, de morte. Como um paradoxo, o Senhor veio quebrar esta barreira. A cruz, um sinal de vida. A morte, através da morte, foi vencida. A morte do Senhor naquela cruz venceu a morte. E nós te damos glórias, aleluias ao teu santo nome, porque o Senhor não ficou naquele túmulo,
O Senhor ao terceiro dia ressuscita, vence a morte e triunfante aparece por 40 dias aos apóstolos ali. Subiu aos céus e voltará um dia para buscar a sua igreja. Pai, rogamos a Ti que o Senhor venha nos encontrar preparados, alertas, vigilantes, Senhor, porque temos vivido dias maus, vivido dias terríveis na terra, e que o Senhor venha nos sustentar pela Tua bondade e o Teu amor nesta caminhada, e que o Senhor venha nos usar nesta obra, Pai, através das nossas vidas, para que muitos cheguem ao conhecimento da verdade. Recebe a nossa gratidão eterna, Pai, pelo Teu grande sacrifício, nosso louvor e a nossa adoração a Ti nesta hora, Pai. Em nome de Jesus. Amém.